O biometano é um caminho para o fim dos lixões no Brasil? No país, a gestão dos resíduos sólidos mobiliza anualmente cerca de 37 bilhões de reais, conforme o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024 da ABREMA, Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Apesar deste investimento massivo, o setor se depara com um paradoxo. O vasto potencial para transformar o resíduo em energia renovável ainda não é plenamente aproveitado. Com o RenovaBio e a recém-sancionada Lei do Combustível do Futuro, há um novo catalisador. Mas a efetiva aceleração dessa transição para o futuro mais sustentável exige mais do que apenas legislação. Como podemos de fato extrair o máximo dessa oportunidade estratégica para o país e garantir que o avanço necessário se concretize? Neste episódio, venha explorar conosco a visão, as nuances e os caminhos para esse avanço. Eu sou Vanice Nakano e este é o podcast Amplo Biogás. Olá, ouvinte! Desejo as boas-vindas a mais um episódio aqui do podcast da Amplo Biogás, onde nós temos o compromisso de disseminar conhecimento sobre biogás, biometano, transição energética, valorização de resíduos e muito mais. O nosso convidado de hoje é Antônio Januzzi, engenheiro sanitarista formado pela PUC de Campinas, com pós-graduação em gestão de resíduos pela Universidade Técnica de Munique e diversas outras extensões na Unicamp, FGV, FDC e entidades europeias. Possui 31 anos de atuação no segmento de resíduos, desde planejamento, operação de diversas tecnologias ambientais, participação na elaboração de normas e desenvolvimento técnico de processos correlatos. Atualmente atua como diretor técnico da ABREMA. E antes de chamarmos nosso convidado, um breve recado para você, ouvinte. Se você acompanha o podcast da Amplum, é porque valoriza um debate estratégico sobre energia, resíduos, descarbonização, certo? Então, que tal trazer a sua empresa para apoiar nossa iniciativa por meio do patrocínio? É uma parceria onde sua marca ganha visibilidade qualificada e nós conseguimos manter nosso podcast no ar com qualidade e aprofundamento das discussões, sempre focando na valorização de resíduos e na transição energética. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Será um prazer ter sua empresa ao nosso lado nessa jornada. Então, vamos lá. Januzzi, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. É um super prazer para mim ter você aqui. Estou muito empolgada com a nossa conversa. Eu que agradeço, Vanice. É um prazer estar aqui. Vocês sabem que a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês, que é bastante desafiador. Na verdade, vocês praticamente iniciaram uma vertente aí que não era muito conhecida, né? E cada vez desenvolvem mais conhecimento dentro desse segmento. Então, é realmente um prazer poder estar conversando com você aqui. Incrível, a gente que agradece. E obrigada a você também, ouvinte, por estar aqui conosco. Saiba que esse trabalho só faz sentido, pois sabemos que você está aí do outro lado nos acompanhando. E aí eu já aproveito para fazer o pedido de sempre, que é dar 5 estrelinhas no nosso podcast, seguir a gente nas redes, curtir, e aí também, sempre que possível, compartilhar esse episódio com mais pessoas, né, para que a gente tenha aí o maior número de pessoas ouvindo esse material de tanta qualidade. Januzzi, antes da gente mergulhar no assunto técnico, a gente gosta de trazer o nosso convidado para perto dos nossos ouvintes. E para isso a gente costuma perguntar alguma curiosidade da sua vida, né, da vida pessoal, ou seja, o que você gostaria de compartilhar com o nosso ouvinte que seja além do Januzzi profissional? Tá ótimo. Bom, o que eu posso dizer é que o Januzzi é um voraz leitor de livros. Então, isso desde a minha tenra infância, eu leio muitos livros, eu gosto demais, e das mais diversas modalidades aí, né? Mas, inclusive, tem uma biblioteca bastante considerável, então é algo que motiva demais e me ajuda a raciocinar, né? Maravilha, que bom, que bom. O que eu falo, através dos livros a gente vai para longe, né? A gente tem a oportunidade Exatamente. de viajar para locais, né, onde a criatividade vai sempre nos guiar. Incrível. Perfeito, perfeito. Januzzi, né, e aí nós temos, Januzzi, ouvintes dos mais diversos setores, né? Então acho que vale a pena colocar todo mundo na mesma página, explicando quem é a ABREMA, né? Qual é
quem é a Brema hoje e qual o propósito que a Brema se coloca. Perfeito. Bom, a Brema aqui na verdade, é uma associação, né, das empresas do segmento de gestão de resíduos, e, na verdade, o nosso grande objetivo é trazer cada vez mais a evolução do segmento, ou seja, o grande objetivo da Brema é trazer a aderência do sistema de gestão no Brasil às melhores práticas, né? A gente sabe que uma grande parte do resíduo, por exemplo, no Brasil ainda vai para lixões. A gente tem aí uma primeira tarefa difícil, que é a erradicação dos lixões. Então, e a partir daí, a constante evolução dentro dos segmentos, né, de tratamento e destinação. Então, esse é o grande objetivo, é trazer sistemas de gestão de resíduos adequados para a população, trazendo, assim, uma grande contribuição ao meio ambiente, à saúde das pessoas, né? Tá, perfeito. Dentro da Brema existem várias empresas que tratam, né, o destinação dos resíduos através de aterros sanitários, né? Uhum. E a gente sabe que a captação, né, já trazendo aqui para nossa temática, né, de biogás e biometano, a captação de biogás em aterros para fins energéticos é um recurso importante, né? Tem se posicionado como um bom recurso para essas empresas, né? Inclusive, trazendo já, né, um panorama aí, que nós realizamos um estudo para a Fiesp, né, a Amplum, juntamente com a PSR e o Instituto 17, inclusive a Brema pôde acompanhar de perto o resultado desse material. A gente chegou a alguns resultados que mostram lá que um biometano gerado a partir do biogás do aterro, ele tende a ser ali mais barato, né? O custo nivelado ser mais baixo se comparado, por exemplo, a um biometano produzido numa usina sucroenergética. E aí, Perfeito. vários fatores a gente pôde colocar ali, a grande escala, o próprio gate fee, possibilidade de crédito de carbono, enfim. Uhum. Trocando em miúdos, de maneira geral, a impressão que o mercado pode ter é que o biometano de aterro, ele, entre aspas, ele é mais fácil, né? Podendo aí parecer uma competição injusta com outro biometano. Minha pergunta é, isso é fato? É mito? Existem aí algumas dificuldades que a gente não está enxergando, que às vezes o número não mostra? Uhum. Bom, eu queria primeiro dar um grande panorama relativo ao biogás, né? O biogás a partir de aterro sanitário. Então, assim, como você comentou, Anice, a gente está falando aí de um elemento que inicialmente não se previa nenhum tipo de aproveitamento, né? Eu tenho uma legislação que exige uma queima antes do lançamento, uma vez que, lógico, ele tem o seu potencial contaminante, se liberado da maneira direta, né, na atmosfera. Então, o que vem se observando dentro do segmento, e é algo que vocês acompanham muito de perto, é isso, que, primeiro, a questão dos créditos de carbono, por exemplo, estimulou, né, a adoção aí de algumas tecnologias que trouxeram uma dinâmica interessante para o segmento, que, primeiro, o que eu posso fazer para melhorar o meu controle do biogás, né? Em vez de estar queimando individualmente dentro dos queimadores ali, né? Que a gente chama, que vem ali da drenagem de biogás, o que eu posso estar melhorando nessa sistemática? Então, primeiro, vamos trabalhar numa captação unificada, né? Então, vamos unificar toda essa rede de drenagem. Depois, podemos fazer uma exaustão forçada, né? Com um controle de vazão e um controle efetivo aí depois dos gases que passam pela combustão, né? Então, quando a gente fala do metano, é lógico, é importante a gente, como você comentou, tem pessoas aí de todos os locais e interesses, né? Então, só quebrando aqui algumas
alguns tabus, né? Quando a gente fala de biogás de aterro, muita gente associa ao metano, né? É lógico que o metano é um dos componentes. Então, a gente fala aí de um teor em torno de 50% para cima de metano, mas eu tenho uma série de outros gases que compõem o biogás, né? Então, só que, lógico, o metano, ele tem aí um potencial, né, com relação aos gases de efeito estufa, né? Quando a gente fala da equivalência CO2, eu estou falando de 25 a 28 vezes. Então, é lógico que é um gás que a gente tem que ter uma atenção especial. A partir daí, então, a gente proporciona e traz essa medição efetiva aí da geração, né? E da queima, do tratamento efetivo desse metano, né, através da queima. Depois, o setor, como você comentou, se posicionou cada vez mais na geração de energia elétrica. Então, a partir do momento que eu tenho uma drenagem unificada, centralizada, né, por que eu não utilizo esse biogás, que tem um potencial combustível grande, para a geração de energia elétrica? Então, a partir daí, a gente trouxe, né, os motogeradores, que são, digamos, especializados aí para trabalhar com a queima de um gás que não é plenamente metano, né? Então, eu estou falando aí de uma mistura, então ele tem que ser um motor adaptado. São motogeradores de ciclo Otto e que proporcionam essa geração de energia. Lógico que eu tenho que fazer um pré-tratamento, remover umidade, remover siloxanos e outros elementos que possam ser prejudiciais aos motores, e aí sim gerar energia, que a gente chama de energia limpa, né? Energia renovável, que pode ser colocada nas redes das grandes distribuidoras de energia aqui no país. E agora, a nova fronteira justamente é a questão do biometano. Então, a gente vê esse potencial muito grande, né? Vou dizer que até alguns anos atrás, as tecnologias para que a gente purificasse, né, o biogás, elas eram, digamos que os custos eram proibitivos, né? Uma vez que, na maioria das vezes, a gente tem que contar com um aporte de CAPEX próprio, né? Então, basicamente, a gente, novamente falando para o pessoal que nem sempre está tão a par, quando a gente fala do biometano, a gente vai estar convertendo esse biogás, que tem metade da sua composição em metano, para uma composição de 99% aí de CH4, né, de metano, através da remoção das impurezas e os outros gases que o compõem. Então, essa tecnologia, dá para imaginar, ela não é uma tecnologia simples, né? Tá. A gente tem algumas variáveis, mas ela demanda um CAPEX bastante razoável. Então, primeiro, eu tenho que ter determinado porte, né? Tem que ser aí a partir de 600 toneladas dia, né? A gente fala um aterro com recebimento de 600 toneladas dia, e eu preciso justamente dessa estação de purificação e outra de distribuição, né? Então, digamos, eu vou produzir o biometano. Esse biometano ele vai ser utilizado ou vai ser colocado ou na rede, né, de gás natural já existente das diversas concessionárias, ou a gente vai colocar em caminhões para ser transportado aí, utilizado em outros setores que não têm, eventualmente, uma rede próxima. Então, todos esses custos associados, eles são bastante relevantes, né? Mas o que o setor observa, e que é uma tendência, é
a adoção dessa tecnologia, uma vez que eu tenho alguns incentivos, então estou falando de, basicamente, quando a gente se baseava na energia elétrica, vocês sabem que a energia elétrica tem uma oscilação aí de valor ao longo do ano, dependendo de chuvas, de necessidade ou não, de ligarem ou desligarem as termoelétricas e etc. Então, a gente fica um pouco refém desse regime do mercado e o biometano apresenta aí uma condição mais estável, né? Ele estando vinculado diretamente aí ao gás natural, então a gente consegue ter uma projeção mais estável e hoje o Brasil, como você comentou, tem uma demanda muito grande, né? Desse novo combustível. Muitas das concessionárias estão querendo contar com um percentual desse novo combustível aí que é verde, que é renovável e que tem o mesmo potencial, né, do gás natural. Exato. E aí, já puxando uma pergunta que eu tinha pensado aqui, Januse, em relação, né, exatamente a questão desse potencial. Então, o panorama, né, o último panorama da ABREMA, ele tratou, inclusive, do potencial de produção de biometano no setor como um todo, muito baseado no que a própria Abiogás publica, e a Brema também trouxe alguns valores interessantes, né, que existe um potencial aí de quase 3 milhões de normal metro cúbico dia, o que equivaleria a cerca de 5% da demanda nacional de gás natural. Ou Exatamente. seja, né, é um número super relevante. Bastante relevante. E aí, quando a gente cruza isso com os dados atuais da ANP, das plantas autorizadas, a gente vê que ainda uma pequena fração dos aterros que já estão produzindo biometano, estão autorizados pela ANP, existe a lista lá da solicitação de autorização, mas ainda acaba sendo uma fração desse grande potencial. Você já adiantou alguma coisa dessas possíveis dificuldades? E ainda um contraste interessante aqui. Temos aí, né, o próprio RenovaBio, que vem como incentivador, a própria lei do combustível do futuro vem com essa promessa, né, de também incentivar ainda mais a produção. Minha pergunta é, dando continuidade àquilo que você já mencionou, né, dos possíveis pontos de dificuldade, qual a perspectiva da Brema em relação a como destravar esse grande potencial? Como é que a gente pode acelerar para que a gente atinja esse potencial tão importante de produção de biometano aqui no Brasil? Na verdade, assim, a gente, digamos aqui que quando a gente fala, por exemplo, da política nacional e etc., né, a gente tem cada vez mais uma regulamentação, cada vez um arcabouço melhor com relação à gestão de resíduos, né, que vem conduzindo gradativamente aí para aderência para uma gestão adequada, né, dos resíduos. Isso tem sido um impulsionador por si só, né? Agora, outros elementos são importantes justamente para fechar essa conta. Então, como eu te falei, a vazão, né? Então, não dá para eu falar que todos os aterros vão passar a produzir biometano. A gente sabe que tem um fator de viabilidade aí relacionado à vazão. Depois, como você comentou, a questão inicialmente do RenovaBio, né, que trouxe aí o CBio e que a gente tem aí parâmetros, né, e esse incentivo, né, através dessa geração de créditos, assim como o GasRec, que a gente já discutiu, né, e a própria lei, né, do combustível do futuro, eles estão trazendo cada vez mais esse balanço econômico-financeiro para algo mais viável, tá? Então, eu percebo que, por exemplo, quando a PNRS foi lançada, ela
ela falava muito de incentivos, mas não especificava e acabou demorando para que eles viessem a se tornar reais, mas o que a gente vê é cada vez mais isso se tornando realidade, e esses pontos estão fazendo com que o setor seja impulsionado, tá? É lógico que, como eu comentei, os investimentos são muito altos, né? Então, qualquer outro tipo de incentivo seria muito interessante, né? Quando a gente fala em redução de impostos, eventualmente, para importação, a gente tem muita importação de parcelas desses equipamentos, né? Então, e que é uma parte relevante do processo como um todo, mas o que eu vejo é cada vez mais os grandes aterros aí, essa migração aí para o biometano se tornando mais viável, tá? O Thiago Nascimento, né, nosso Uhum. professor e grande parceiro aqui da Amplo, te mandou um abraço. Quando eu falei que Opa, você... outro para ele. eu falei, o Janus está indo lá, ele manda um abraço para ele, e aí ele já mandou uma pergunta do milhão aqui para você. Ai, não estava combinado isso. Né, a gente pensando aí, né, toda essa dinâmica do grande potencial, né, o quanto que já tem essa expertise do aproveitamento do biogás para energia elétrica, essa migração para o biometano, a gente, né, as vantagens, a própria legislação está criando um arcabouço interessante, né? Exato. Só que ainda, onde que o Brasil está falhando, porque nós ainda temos, né? Você mencionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a PNRS, há tantos anos já é nativa, e ainda, até segundo os dados ali do potencial da Brema, 40% do RSU brasileiro ainda estamos destinando para lixões. Exato. Januzzi, o que a Brema vê? Onde que nós, como sociedade, né, está falhando? E qual que é a visão da Brema a respeito dessa situação e perspectivas? Como que vocês veem as perspectivas de encerramento disso? A gente está próximo, não está? Como que vocês veem isso? Olha, o que a gente vê é cada vez mais, o que nós temos percebido é cada vez mais uma intenção grande dos municípios e dos estados a se tornarem aderentes à meta aí da erradicação dos lixões e tentar encontrar meios para que isso ocorra, né? Então, a Brema, ela vem atuando como parceira dos estados, dos órgãos ambientais estaduais, do Ministério Público e de entidades interessadas, né, para desenhar e formular uma regionalização, né, da gestão de resíduos. Então, digamos, tá, o que é esse trabalho? Basicamente, eu vou entrar em cada um dos estados, verificar quantos lixões, né, a situação ali de lixões e aterros controlados, né, que hoje são considerados, né, e são disposições inadequadas, e o número de aterros sanitários adequados, né, de equipamentos adequados que aquele estado conta, e de uma maneira, através do estudo que envolve logística e regionalização, a gente propõe, né, soluções aí consorciadas, né? O que a gente vê aí é que temos muitos municípios pequenos que não têm estrutura para construir um aterro e muito menos para fazer uma manutenção, uma gestão, né? O que a gente costuma dizer, construir o aterro não é algo tão impossível, mas fazer a sua manutenção, a sua operação é algo que demanda conhecimento, demanda equipamentos, materiais. Então, o que a gente propõe é isso, você traçar, por exemplo, raios de 100 quilômetros, que são algo viável quando a gente fala com relação à logística, né, de transporte de resíduos,
dentro desse raio, quais municípios poderiam estar migrando de uma situação de estar enviando para lixões para estar enviando para aterros sanitários, efetivamente, né? E isso, eu acho que é um dos movimentos, porque muitas vezes a gente observa que a prefeitura fica um pouco perdida, ela não sabe quais são as alternativas, o que eu posso fazer? Eu sei que eu não tenho recurso para construir um aterro, mas então eu acho que essa junção dos órgãos estaduais e federais aí nessa atuação virtuosa aí na erradicação dos lixões está cada vez mais intensa. Então a gente está enxergando aí com otimismo, tá? Lógico, a gente não consegue prever um ano especificamente que isso vai ocorrer, mas o que a gente observa é isso, uma vontade grande, né? E uma percepção cada vez maior dos municípios e etc., dos prejuízos de um lixão, né? À saúde pública, dos prejuízos ao meio ambiente. Então, a consciência maior. Essa questão dos resíduos sólidos, até pouco tempo atrás, né? Ela não era uma boa plataforma, né, política, porque muita, digamos que a maioria das pessoas coloca o resíduo para fora de casa e acha que ele sumindo tá ok, né? Mas agora a gente vê através de uma atividade que a gente considera essencial, que é a educação ambiental, né? Que está cada vez mais forte, está entrando aí nos lares e nas escolas, né? Através dos diversos meios agora, a gente observa essa preocupação cada vez maior, né, com o meio ambiente, o que eu vou deixar para as próximas gerações. Então, isso está se tornando mais claro e justamente por isso a gente está observando uma mudança de pensamento e realmente uma vontade de se adequar, né? Os municípios estão procurando, me ajuda, me propõe uma solução, né? Então, quanto custaria isso? Porque muitas vezes é isso, eles não contam nem com uma equipe técnica que possa fazer uma análise efetiva e direcionar para as melhores soluções. Tá? Perfeito. Não, interessante. Quando a gente pensa, né, RSU, é aquele a grande massa de resíduo de uma população inteira, né? Então, tudo aquilo que a gente gera dentro de casa, somado em todas as suas casas, vai criar, né, aquela grande massa. E aí, isso a gente, das boas práticas de gestão, a gente sempre fala muito da separação, da coleta seletiva. Existe aí os dois lados da moeda, que é o próprio município ter uma estrutura que vai conseguir dar conta, né, dessa segregação de maneira efetiva, que tem assim, e também muito de dentro de casa, de toda uma população ser educada. Acho que esse ponto que você coloca não é da importância da educação ambiental, que o próprio município tem que ter né, esse papel de separar dentro de casa. E fechar essa conta não é simples, né, Januse? Não, é um processo gradativo, é isso. A gente vê que na maioria dos países, né, em que isso funciona bem hoje, né, nos países nórdicos, na Europa, etc., foi gradativo da mesma maneira. É lógico que tem um processo forte de educação, ao mesmo tempo, em conjunto, uma legislação muito forte, né, e austera que conduz às melhores práticas ambientais. E aos poucos, como eu te falei, o nosso arcabouço, né, legislativo está cada vez mais robusto. Então, a gente tem efetivamente cada vez mais incentivos para a adoção de práticas corretas. Tá? Bacana. E aí já me veio em mente, teve a Gabriela Otero, por anos foi a Brelp, e hoje ela está no Pacto Global da ONU, ela já esteve aqui com a gente, e ela me falou, né, uma ideia, né, uma perspectiva dela que era
nós, muitos anos atrás, muitos municípios atrás, já começaram, né, há décadas atrás, a mexer com a segregação dos resíduos em casa, que é separar o reciclável do restante. E a gente mirou, na época, enfocar o reciclável seco. Ela falou, puxa vida, acho que iniciamos errado, porque se a gente tivesse, desde há muitos anos atrás, mirado nos orgânicos, 50% do todo já estaria sendo resolvido. Enfim, só que atualmente a gente tem percebido essa conversa de também olhar o orgânico com a mesma importância do reciclável seco, né? Então temos aí, né, o próprio Planares de 2022, que foi o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, já trouxe meta de reciclagem de orgânicos. Nós estamos com o Planaro, que é o Plano Nacional de Reciclagem e Redução de Orgânicos, que foi a consulta pública há pouco tempo, né? Enfim, temos aí essas dentro do arcabouço legal e, óbvio, né, iniciativas que a gente tem observado de compostagem, né, pontuais, mas acontecendo. Por outro lado, eu coloco assim, né, um raciocínio muito simplista, a gente pode pensar o seguinte, né, que a reciclagem ela vem a buscar, né, redução de resíduos recicláveis, sejam eles secos ou orgânicos, para o aterro. O objetivo, né, é desviar o indo para o aterro. Como eu falei, né, de uma forma muito simplista, para um operador de aterro cuja receita dele é proveniente do gate fee, ou seja, da tonelada recebida, isso pode parecer prejudicial para o privado, para a empresa. Como é que a Brema se posiciona em relação a isso, Januzzi? Eu sei que, né, você comentou na tua fala, né, o quanto que a Brema vislumbra trabalhar com as boas práticas da gestão, né, dentro de tudo aquilo que a política prevê, porém a gente sabe que existe aí um jogo de negócios mesmo, né? Como fazer para equilibrar esses pratinhos? Não, perfeito. Assim, como eu te comentei, a gente aqui na Brema tem que a gente costuma dizer de A a Z, né? Eu tenho aquelas empresas que fazem a limpeza, a coleta, outras que são específicas para tratamento de RSS, outras para destinação de RSU. Então, na verdade, o que a gente busca, né, cada vez mais, realmente existe esse primeiro pensamento de que, olha, vou estar reduzindo né, o peso, né, digamos, um volume que hoje está indo para o aterro e etc., né? Mas o que a gente observa, assim, primeiro, que é importante nos municípios, né, começar, primeiro, essa questão da educação, depois, criar estruturas para uma segregação adequada, né? Porque a gente sabe que os resíduos, quando são encaminhados de maneira conjunta, etc., eles acabam inviabilizando muitas vezes a reciclagem, né? Inviabilizando uma compostagem, outros, né? Então a gente precisaria contar com um sistema de gestão, né, que tenha uma coleta seletiva efetiva, que tenha aproveitamentos efetivos para cada uma dessas frações, né? Nós entendemos, e a gente, lógico, quer, como eu te comentei, cada vez mais fomentar, né, a aderência, né, e a gestão adequada dos resíduos, né? Então, essas frações, elas sempre têm que ser consideradas. A gente sabe que existem frações recuperáveis aí, né, dentro do que a gente chama da gravimetria ou da composição dos resíduos, né? Mas, como eu te comentei, que dependem aí de muitas vezes da fonte, né? Ou seja, da atuação do munícipe, de existir uma estrutura para uma coleta seletiva, ecopontos e etc., e que a gente sabe que ainda é uma parcela muito pequena, né, de todo
dos municípios que têm efetivamente essas estruturas, né? Então, todo o sistema tem que caminhar junto para que a gente crie efetivamente esse círculo, né? Ciclo virtuoso aí, né? Então, e fora isso, acho que, lógico, vocês têm acompanhado, existem soluções também de segregação mecanizada hoje em dia, que vem ocorrendo. Nós já temos algumas empresas aí contando com esses tipos de equipamentos, né? Que a gente chama de MRF, e que estão, ao mesmo tempo, possibilitando, né? Mesmo com com o resíduo proveniente sem uma segregação adequada, né? A gente consegue ainda valorizar partes dos elementos, seja através dessa segregação com sensores e etc., de parcelas dos recicláveis, e a produção de CDR, muitas vezes, né? O combustível derivado de resíduos, que também vem sendo cada vez mais implementado. A gente aproveitar o potencial, né? O poder calorífico aí do resíduo para utilizar ele como combustível, né? Então, todas essas tecnologias existem dentro da nossa segmentação e a intenção é essa, é você, de acordo com a regionalização, com a estruturação, oferecer o melhor suporte para cada uma das soluções. Tá? Para um operador de aterro, espera-se, faz sentido para ele também buscar a implementação de outras tecnologias dentro do próprio site dele, Januzzi? Você já vê essa movimentação? Sim, a gente vê essa movimentação, inclusive, né, existem legislações nesse sentido, então é algo, como eu comentei, né, que depende de alguns fatores, né, mas a gente vê cada vez mais a adoção de tecnologias complementares, né, que vão complementando a gama de equipamentos de tratamento e disposição dentro das unidades, né? Então, a gente vê muito aquele conceito de central de tratamento de resíduos. Então, você congrega alguns tipos de tratamento, sempre de acordo com a viabilidade. Então, você vai avaliar a gravimetria daquele local, verificar se faz sentido a adoção, né? Porque é isso, dependendo da composição, da gestão anterior, você inviabiliza muitas vezes esse tipo da adoção dessas tecnologias. Mas existe sim uma adoção desse critério de centrais de valorização, tá? Perfeito. Para o nosso ouvinte, a gente vai deixar aqui um link na descrição do episódio que nós tivemos aqui com o Thiago Nascimento, que a gente também tocou bastante a respeito disso, o que nós tivemos com a Gabriela Pro, então ambos a gente vai deixar aqui na descrição para quem ainda não ouviu, achar mais fácil aí no feed. E aí eu vou aproveitar só um pequenininho no intervalo, Januzzi, para conversar com os nossos ouvintes, para um rápido recado, né, que além das consultorias, a Amplum também tem uma comunidade, que é um espaço virtual que reúne profissionais, né, para a gente incentivar a networking constante e para um aprendizado também recorrente. Ou seja, a gente promove, por meio dessa comunidade, conexão e conhecimento ali de verdade. Então, assinando a nossa comunidade, a pessoa pode ter acesso, né? O ouvinte pode ter acesso a masterclasses, encontros online de networking, tira dúvidas. Temos também uma biblioteca da Amplum Biogás com os mais diversos conteúdos e materiais exclusivos, além de um contato direto com a nossa equipe e especialistas do setor. Então, é aí uma oportunidade de fazer mais networking e maior conhecimento profundo dentro aí do setor de biogás e biometano. E quem se interessar, basta acessar o nosso site no www.amplumbiogas.com.br. Retomando aqui, Januzzi,
você comentou lá no início que a Brema também busca promover as boas práticas até da operação de aterros, e a respeito disso me vem o seguinte raciocínio, né? Existem, obviamente, operação de aterro é muito diverso, né? Cada aterro tem a sua forma de operar, existem várias técnicas, inclusive técnicas para aqueles aterros, a gente observa muito, né? Alguns aterros que visam uma maior captação do biogás para aproveitamento energético, tem aí opção de fazer uma captação muito mais ativa, que por sua vez vai acabar influenciando muito no investimento, né, do CAPEX. Então, até colocando aqui para o ouvinte, o CAPEX, então, é aquele investimento inicial em toda a estrutura da planta, enquanto que o OPEX também vai acabar sendo onerado, né, que é aquele investimento da operação recorrente daquela planta, porque vai acabar puxando maior ar atmosférico, por sua vez, mais necessidade de tratamento do nitrogênio que vai estar compondo esse biogás. Outras plantas preferem uma captação não tão ativa para não ter esse ar atmosférico no biogás. Enfim, são técnicas e operações diferentes. A gente observa também, né, dependendo do aterro, é comum de ver o poço de inspeção aberto, um local onde nitidamente tem biogás sendo desperdiçado, em que não necessariamente esse poço de inspeção não é um poço de captação, enfim, diversas operações, né, que já outros aterros não, qualquer pequeno poço, para ele já é um poço de captação, enfim. Todas essas diversas formas de operação influenciam naturalmente na eficiência de captação do biogás para aproveitamento energético, mas também influenciam, por outro lado, aquele biogás com, né, os 50% aí de metano, que você já muito pontuou, que ele é uma preocupação muito grande na questão de aquecimento global, acaba tendo aí uma influência também naquele biogás que é emitido diretamente para a atmosfera e que não chega a participar da captação, né? Então, lá no início você já comentou, né, de uma possibilidade que é aquela captação única, e se você puder comentar mais a respeito, por que ainda a gente observa que, mesmo sabendo dessa importância e possibilidade de captar mais biogás, alguns aterros não adotam essas boas práticas? Como vocês veem, como mudar isso, né, para se evitar tanto escape de biogás para a atmosfera e melhorar as condições, a eficiência de captação para aproveitamento energético? Perfeito. Primeiro, eu acho que o seguinte, né? Infelizmente, teve uma fase em que a questão do valor da energia elétrica esteve ruim, né? E efetivamente alguns aterros até desligaram motores e etc., né? Mas que aos poucos isso está mudando novamente, tudo isso está sendo retomado. Mas uma coisa importante é isso que você comentou. A gente percebe cada vez mais a evolução da tecnologia de operação do aterro, né? Então, muitas vezes, a operação do aterro é vista como algo simples, né? Em que, basicamente, você vai receber o resíduo e compactar e cobrir e pronto, né? Algo bastante... Uma atividade de terraplenagem, né? E a gente sabe que não é isso. Na verdade, o aterro é uma estrutura de engenharia que tem uma série de componentes aí bastante sensíveis e importantes para que ele desempenhe da melhor forma. Uma coisa que a gente tem como diretriz, né, isso é o setor, é cada vez mais evitar as emissões fugitivas. Então, primeiro ponto, né, o que a gente tem percebido cada vez mais a evolução, como você comentou. Então, quando a gente fala de espaçamento entre drenos, diâmetros de drenos mais importantes, fuga diversa através de postos de inspeção, compactação falha,
né? Então, muitas vezes, a gente percebia que o fator de compactação não era o adequado. Então, o que acontece? Quando o biogás era, digamos, era utilizado no motogerador, né? O que acontecia era que, na maioria das vezes, o biogás ele estava sendo suficiente, tá, para a vazão necessária, né, ali dos 750 normal metro cúbico hora de um motor de 1.4, que é o padrão, né, utilizado ali na geração de energia através do biogás. Então, o cuidado não era tão intenso no campo de gás. Mas hoje em dia, o que se observa é que cada vez mais os aterros, né, a gente vem observando e encarando como gerador de energia, né? Então, estou entrando nesse ciclo energético, né? E para isso, o foco passou a ser o biogás, né? A gestão do biogás. Então, diferente de antes, que era um ponto adicional, né, que se tinha uma certa atenção, agora, para muitos dos operadores, é o foco. Então, como você comentou, todas essas atenções e preocupações com a rede de drenagem, com espaçamentos, com materiais que são utilizados, a rede de perfuração, a condução, né, dessa drenagem horizontal após o encerramento das células, assim como um controle muito grande do campo de gás, tá? O que a gente observava é que nem todas as práticas eram de um controle super efetivo do campo de gás, porque normalmente você tinha gás suficiente para os motores, mas quando eu estou indo além, o meu foco passa a ser justamente a gestão do biogás. Então, essa questão de todo o ciclo, né, metanogênico que acontece dentro da digestão anaeróbia, dentro ali da massa, ele passou a ser observado de uma melhor maneira, uma maneira mais intensa. Então, olha aqui, esse segmento do aterro, ele está com comportamento adequado, né? Como que está a questão do teor de umidade, como que está a própria geração do biogás e a qualidade dele em cada uma das etapas, né? E, com isso, me obrigando a uma gestão melhor desse campo, tá? Tanto na seleção daquilo que eu estou captando, né, quanto com a melhor gestão dele. Então, tudo isso que você comentou, todos essas alterações aí que vêm sendo promovidas, né, na engenharia aí de captação do biogás, é justamente para isso. Então, cada vez mais eu ter menos emissões fugitivas, né? A gente quer captar o máximo possível, então eu tenho que ter uma cobertura adequada, eu tenho que ter um sistema de drenagem adequado para que eu potencialize essa captação, ao mesmo tempo com toda a preocupação que você falou, né, de nitrogênio e etc., que eu preciso estar atento, né, nesse momento das regulagens e do controle de campo. Então, e também tem a questão da tecnologia que eu estou utilizando para a produção do biometano. Isso também interfere, né? Eu tenho um maior ou menor aproveitamento em função da criticidade, ou seja, do limite de trabalho, né, de cada uma das tecnologias, que trabalham com determinados parâmetros. Então, eu tenho que ter um controle maior. E agora a gente tem, inclusive, controle por satélite, drone, etc., de emissões fugitivas, né, que está cada vez mais se tornando
uma ferramenta. Então, é uma maneira de você controlar e mitigar e trabalhar efetivamente nos pontos que você perceba, através das manchas, né? Onde eu posso estar trabalhando melhor, qual que foi a falha, eu posso interferir diretamente nos pontos, tá? É lógico que ainda tem uma evolução para acontecer nessa questão de monitoramento de fugitiva, você sabe, a gente tem muitos sistemas que reproduzem uma foto do momento e que não é exatamente o que a gente tem no dia a dia, mas cada vez mais está se fazendo um cruzamento, né, de drone com observação local com satélite. Então, esse cruzamento de dados está permitindo cada vez mais uma gestão assertiva aí de emissões fugitivas do aterro. Interessante, Januse. Bom saber dessas inovações que o setor está caminhando para né, nesse caminho. Januse, a Fernanda Machado, ela faz parte da comunidade Amplum e ela enviou uma pergunta para você. É mais no campo do mercado de gás natural, mas acho que cabe muito bem para a realidade do aterro. A pergunta dela é: um aterro sanitário, ele pode vender o biometano direto para o consumidor final que está conectado no grid, ou necessariamente essa venda tem que passar pela concessionária de gás? Na verdade, assim, essa venda pode ser direta para o consumidor final, né? Mas, lógico, eu tenho que, digamos, pagar, né, a utilização da rede para a concessionária, tá? Dentro do Mercado Livre, então, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, né? Perfeito. E tem uma série de empresas interessadas, a gente observa, isso, a gente vê muitas das indústrias têm metas, inclusive, né, de substituição parcial aí do gás natural pelo biometano. Então, hoje, a demanda é muito grande, tá, por esse combustível. Ok, legal. Obrigada aí pelo esclarecimento. E, Januse, estamos já caminhando para o final do nosso episódio. Agradeço muito novamente. E a última pergunta que eu deixo para você, na verdade, é um pedido, né? Se você desejar deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. E também, se você desejar, né, sim, uma recomendação de algo, de alguma leitura, de consulta, de alguma coisa, fique à vontade. Tá ótimo. Bom, eu estou há 31 anos, né, nesse segmento, então é claro que eu gosto muito do que eu faço, eu sou apaixonado aqui pelo tema resíduos. Então, uma grande mensagem que eu costumo deixar é que é importante que cada um perceba o seu papel dentro da gestão de resíduos, né? Então, é importante que cada pessoa saiba por que é importante que ela contribua, né, para a gestão, qual que é o meu papel ali dentro, e para que esse fluxo se torne cada vez mais virtuoso. É aquilo que a gente comenta, né? Que eu tendo a consciência do meu papel, né, posso dizer, no ecossistema aqui, né, a gente vai conseguir contribuir. E a gente precisa contribuir de maneira individual, né, para que a gente caminhe aí para um futuro com menos risco. A gente sabe que já tem uma série de sinais aí de tudo que tem acontecido na natureza, de catástrofes, de fenômenos climáticos atípicos aí. Então a gente precisa prestar atenção no assunto e realmente perceber como que eu posso contribuir, né? A gente não pode ficar naquela postura passiva de, puxa vida, o governo não faz nada e etc., mas o que eu estou fazendo, né? É isso que eu gostaria de deixar como mensagem, né?
E como recomendação, a gente está trabalhando aqui na nova versão do Panorama de Resíduos, né, que é uma publicação anual da ABREMA. Eu convido cada um de vocês a entrarem e fazerem um download dessa publicação que a gente entende ser tão importante, né? Importante não só para o setor, mas para toda a população, para ter uma ideia de como o cenário nacional está com relação à gestão de resíduos. Então, a gente está produzindo aqui a nova versão, mas para quem tiver interesse, entrar no site da ABREMA, né, abrema.org.br, e fazer o download e ler esse documento que a gente considera tão importante, né? Além disso, acabamos de produzir um material manual bastante importante aí da gestão do resíduo de serviço de saúde, ou seja, tem uma série de publicações que são interessantes e eu convido aí os ouvintes a entrarem e buscarem esses recursos, que eu tenho certeza que eles vão entender como importantes, tá bom? Recado dado. Obrigada, Januse. A gente vai deixar, inclusive, o link também para facilitar ainda mais o acesso à publicação. Ela ainda não saiu, né, Januse? A mais recente ainda não. Sairá nos próximos meses, tá? Próximos meses, exato. Perfeito. Tá bom? O ouvinte fica atento, a gente vai divulgar aqui também na descrição, onde encontrar. Januse, só tenho a agradecer, muitíssimo obrigada. Acho que foi uma conversa muito boa, uma perspectiva super importante, né, que você nos trouxe aí. Obrigada pelo teu tempo, por estar aqui conosco. Eu sei que a tua agenda é super disputada, então tirar essa horinha conosco aqui, realmente a gente fica muito lisonjeada. Muito obrigada. Novamente, eu, como ABREMA, também quero agradecer demais a oportunidade, e eu quero me colocar e colocar a associação à disposição, né? Porque esses são temas extremamente importantes e a gente quer muito apoiar e caminhar junto com vocês, tá bom? Espero que eu tenha conseguido trazer aí os principais pontos, né? E a gente se coloca à disposição, tá bom? Obrigado. Certamente. A gente que agradece. E a você também, ouvinte, nosso muito obrigada. Queremos sua opinião, né, sugestões, seja de temas, seja de convidados, por favor, nos enviem. Para enviar é só entrar em contato conosco pelo contato@amplumbiogas.com.br. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogas.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogas. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplo.